Um caçador da Nova Zelândia e um chefe 5 estrelas foram juntos sobreviver na selva, num pântano da ilha de Bornéu. Eles chegaram de navio e pegaram um barquinho velho, que logo começou a encher de água. Correram para achar um lugar seco e fizeram uma cabana simples com folhas. Estava muito quente e eles precisavam de água potável. Tentaram ferver a água do rio, mas estava salgada. Era água do mar. Tiveram que esperar a maré baixar para conseguir água doce de verdade. Caçador saiu para buscar comida. Achou uns caracóis e usou como isca para pescar. Voltou, ferveu a água novamente e dessa vez deu certo. No dia seguinte, ele passou mal por causa do calor e da desidratação. Tentando limpar o barco, sem querer deixou a panela cair no rio, e ela sumiu na correnteza. Agora deu ruim de verdade. Enquanto isso, o cozinheiro estava tranquilo, sem saber de nada. Ele andava pela floresta procurando ingredientes e encontrou bastante polpa de sorgo. Experimentou um pouco, achou o gosto forte, mas bom, e levou tudo de volta para o acampamento. No caminho, encontrou o caçador perto do rio. Animado para contar sobre sua descoberta, foi surpreendido quando o caçador disse algo sem sentido. Finalmente, tivemos uma semana holandesa e vamos fazer chá de gengibre. O cozinheiro não entendeu nada. O caçador tentou animar o amigo, dizendo que sempre há uma solução. Então sugeriu cozinhar como os locais, usando bambu. Ele fez um buraco num bambu, colocou o peixe e cobriu com a polpa de sorgo. Depois de 15 minutos, o prato estava pronto. Apesar da aparência simples, o sabor era ótimo. O sorgo tirou o gosto forte do peixe, deixando a carne macia com um leve aroma de bambu. Mas um peixe só não dava para os dois. Eles precisavam de mais comida. O caçador, experiente, encontrou sinais de javali na floresta. Decidiu fazer uma armadilha com bambus. Passou a tarde construindo e ainda montou uma grelha para assar o javali. No dia seguinte, foram ver a armadilha. Ela tinha sido acionada, mas o javali escapou. Sem javali, mudaram de ideia e foram atrás de camarões no rio. O caçador fez rapidamente uma armadilha com restos de peixe como isca e jogou na água. No quarto dia, os dois estavam famintos. Foram ver a armadilha e, para a alegria deles, pegaram muitos camarões. O cozinheiro ficou animado e buscou mais ingredientes. Ele limpou os camarões, colocou com sorgo e pão doce dentro do bambu, adicionou água e cozinhou. Quando abriu o bambu, o cheiro era ótimo. O camarão estava suculento e o caldo bem temperado, com o picante do sorgo e o azedinho do pão. No quinto dia, o caçador pescou outro bagre e disse que dessa vez ele mesmo ia cozinhar. Limpou a panela com cuspe e se preparou para mostrar serviço. O cozinheiro terminou o prato jogando um pouco de vinho caro e colocou o bagre na panela. No rio, ele percebeu que o barco havia sumido. Descobriu que o caçador esqueceu de amarrar. Agora estavam sem panela e sem barco. O cozinheiro ficou bravo, percebendo que a maioria dos problemas era culpa do caçador. O caçador chegou com o peixe pronto. O cozinheiro provou, mas só depois contou sobre o barco perdido. O caçador ficou sem graça. No sexto dia, a armadilha que eles fizeram não pegou nada. Decidiram transformá-la em uma balsa de bambu, mas antes precisavam comer. Foram até o rio procurar mariscos. O caçador achou vários grandes. Depois pegaram a armadilha de camarões. Estava cheia de camarões e até um caranguejo. O cozinheiro preparou tudo. Assou camarões, cozinhou os mariscos no bambu e fritou o caranguejo. Enquanto isso, o caçador montou a balsa. Estava meio frágil, mas servia. Depois de 1 hora, o banquete ficou pronto. Estava delicioso. O caçador elogiou muito. No 7º dia, com a barriga cheia, arrumaram as coisas e partiram na balsa improvisada. Todos os dias, os peixinhos secos que ele comia tinham os olhos arrancados pela própria esposa. Isso porque ele era cego de nascença e não percebia nada. Na verdade, ainda elogiava a esposa dizendo que ela era muito cuidadosa. Ao ouvir isso, a mulher soltava um sorriso estranho. Apesar de ser cego, Ethan era o cara mais bonito da vila. As moças se aproximavam dele com frequência e até ajudavam no negócio de massagem que ele tocava. A garota mais bonita da vila sempre fazia comentários maldosos dizendo que a esposa dele era feia demais. Ela sugeriu, se ele quisesse recuperar a visão, poderia visitar o templo sagrado nas montanhas. Diziam que se rezasse com sinceridade 100 vezes, seria curado da cegueira. Depois do expediente, Ethan contou sobre o templo à esposa e disse que queria recuperar a visão, queria ver o rosto dela. Mas ao ouvir isso, a esposa ficou apavorada. Isso porque ela era considerada a mulher mais feia da vila e temia que ao vê-la, o marido a rejeitasse. Foi por esse medo que ela arrancava os olhos dos peixes, como se fosse uma forma de amaldiçoar o marido, para que ele permanecesse cego para sempre. Mesmo com todos os protestos da esposa, Ethan estava decidido. Ele foi até o templo, jogou uma moeda, juntou as mãos e começou a rezar de coração. Implorou ao céu que lhe devolvesse a visão. Após muitas e muitas orações, um dia ele começou a ver um pouco de luz. Mas ao focar o olhar, tudo ainda estava embaçado.
Isso o deixou bastante decepcionado. Mais tarde, enquanto fazia massagem num amigo próximo, comentou sobre o templo. Mas o amigo disse que tudo aquilo era superstição, que ele já tinha visto a esposa de Ethan indo rezar lá também. Só que ele não sabia exatamente o que ela pedia. Talvez estivesse rezando pela cura dele. Mal sabia ele que, na verdade, ela estava pedindo para que ele nunca recuperasse a visão. Mesmo assim, Ethan não desanimou. Continuava rezando no templo todos os dias. E continuava comendo os peixinhos secos, sempre sem olhos, e dizendo que eram os melhores que já tinha comido. A esposa, ao ver isso, ficava feliz. Mas então ele comentou: "Acho que estou começando a enxergar." A esposa mudou de expressão na hora. Ela sabia que se ele realmente voltasse a ver, não aceitaria continuar com alguém tão feia quanto ela. Mas também não conseguia impedir ele de tentar. Todos os dias, Ethan ia até o templo e rezava sinceramente, desejando recuperar a visão. Um dia, ao voltar para casa desiludido, deixou uma pedra cair no chão. Ao se abaixar para pegá-la, percebeu que a imagem à sua frente começou a ficar nítida. Seus olhos, enfim, estavam funcionando. Ele correu e abraçou a esposa. Estava emocionado, afinal, agora ele podia ver o rosto dela. A esposa, no entanto, ficou com a cara fechada. Mas ele se olhou no espelho com ela e disse: "Nós combinamos perfeitamente." Nesse momento, ele lembrou do que o amigo tinha falado e perguntou se ela também tinha ido rezar por ele no templo. Ela ficou em silêncio. Com a visão restaurada, Ethan estava encantado com o mundo. Até a comida parecia mais gostosa. Mas quando pegou seu peixinho seco favorito, simplesmente não conseguiu comer. Achou feio demais. Começou a perceber o que era bonito e o que era feio. Saiu de casa animado, olhando tudo ao redor. Pegou uma pedra no chão, como fazia sempre, e foi dar de presente à esposa. Mas o amigo apareceu e disse: "Por que não dá algo bonito pra ela? Pedra é feia, ninguém gosta. Ela só aceitava antes pra te agradar." Ethan refletiu e decidiu dar a ela um lindo enfeite de cabelo. Mas ao ver o presente, a esposa o acusou de estar esbanjando dinheiro e disse que preferia as pedras que ele costumava dar. Isso deixou Ethan irritado. Achava que ela estava apenas tentando agradá-lo. Então, com raiva, jogou fora todas as pedras que havia dado pra ela. No dia seguinte, o amigo perguntou o que ele achava da aparência da esposa. Ethan ficou sem graça, mas admitiu que agora que podia ver, só aceitou se casar porque era cego. Disse ainda que só a moça mais bonita da vila era digna de alguém tão bonito quanto ele. Com tantas ideias colocadas na cabeça pelo amigo, Ethan começou a se preocupar mais e mais com a própria aparência. Isso fez com que a esposa ficasse cada vez mais insegura. No outro dia, ele foi novamente ao templo. Ao sair, acabou esbarrando com a moça mais bonita da vila, a filha de um magnata dono de minas de ouro. Ela era riquíssima. Ao ver Ethan agora com a visão restaurada, não resistiu e tocou seu rosto. Em seguida, disse que o cachorro dela sabia dar mortal para trás e o convidou para ver. Ethan ficou animado e foi com ela. Na casa dela, foi recebido com comidas que nunca tinha visto na vida. Aos poucos, o clima entre os dois foi esquentando, e acabaram se entregando ao momento. Mas antes mesmo de terminarem, a esposa apareceu. Com uma expressão vazia, ela caminhou até Ethan. Olhou para o marido lindo como ele era, e pensou: seria melhor se ele continuasse cego. Sem dizer uma palavra, ela estendeu o dedo. Quando Ethan acordou, percebeu que estava cego novamente. A esposa calmamente disse que ele tinha apenas tido um pesadelo. Ele se acalmou e disse que ser cego era o melhor para ele. Mal sabia que atrás dela, sobre a penteadeira, estava aquele mesmo enfeite de cabelo vermelho que ele havia dado. E a partir daquele dia, sua esposa passou a visitar o templo todos os dias, rezando para que o marido continuasse cego para sempre, e vivesse feliz ao lado dela. Esse homem tinha acabado de tirar a roupa quando percebeu que alguém atrás dele queria atacá-lo. Ele então virou-se calmamente e disse: "Ou cai fora, ou faz logo o que tem que fazer." O sujeito barbudo riu, mas ao tentar agir, foi imediatamente perfurado no ombro. Em seguida, levou uma rasteira. Tentou se defender, mas tomou um soco, foi chutado para longe e ainda levou um chute voador. Cada movimento do homem foi fluido como uma dança. Em poucos segundos, ele derrubou todos os agressores no chão. Ninguém mais teve coragem de mexer com ele na prisão. Ao sair, ele se hospedou em uma pousada, pois sabia que por ali havia um grupo envolvido em lutas clandestinas de saia preta, onde o vencedor podia levar milhares de dólares e o perdedor se lascava todinho. O homem começou a observar discretamente o que acontecia. A luta da vez era entre um cowboy magro e um brutamontes de 300 quilos de puro músculo. Os patrocinadores deles eram Careca Pé Raso e James, o chefão local. Antes da luta, Pé Raso orientou o cowboy a usar sua velocidade e agilidade, mas assim que subiu no ringue ficou claro que contra a força bruta, técnica nenhuma funcionava. Cada soco do cowboy parecia acertar uma parede de ferro, enquanto ele próprio era jogado no chão com facilidade. Logo depois, o gigante montou em cima dele e começou a aplicar o soco de ferro. Nada de técnica, era pura brutalidade. O cowboy quase morreu espancado, até que Pé Raso, relutante, interrompeu a luta e perdeu $10 mil para James. Mais tarde, Pé Raso, desanimado, voltou para o carro. Mas ao entrar, levou um susto ao ver o homem misterioso sentado no banco de trás. Assustado, sacou a arma. O homem, porém, apenas disse que queria ser o novo lutador dele. Pé Raso riu. "Nem sei quem você é. Isso é pedir pra eu perder mais dinheiro." Além disso, o Brutamontes só luta com lutadores de nome. O homem, então, entregou $300 a ele, dizendo que era apenas o começo, uma forma de provar seu valor. Sem opções, Pé Raso acabou aceitando. Em seguida, Pé Raso levou o homem de volta ao ringue e procurou outro apostador. Mas o lutador desse novo adversário também não era fraco. Assim que a luta foi anunciada, os dois se posicionaram. E em apenas 2 movimentos a luta terminou. Isso deixou Pé Raso completamente eufórico. Ele não imaginava que o homem era realmente tão habilidoso. No dia seguinte, levou-o de novo ao local das lutas e apostou $5 mil em seu nome como novo desafiante. O careca responsável pela arena aceitou imediatamente. O adversário tentou dar alguns jabs leves, mas o homem reagiu com um passo lateral, vencendo com facilidade. Pé Raso ficou extasiado, gritando que ele era capaz até de derrotar 2 de uma vez. O careca levou a sério, o homem, no entanto, respondeu com um chute lateral, um golpe sobre o ombro e uma chave de braço cruzada. Ouviu-se um estalo, o osso de um deles quebrou. Nesse momento, o careca gordo começou a agir com desonestidade. Escondeu
Recebeu o dinheiro da aposta e mandou todos os seus capangas para cima do desafiante. O homem avançou sem hesitar. Com um soco derrubava um, com 2 socos derrubava 2. Aplicou uma sequência de golpes, derrubando um após o outro, seguido por uma série de chutes consecutivos e uma rasteira giratória. O homem puxou de dentro da calça uma pistola mareta escondida. Aquela única luta foi o bastante para que ele deixasse de ser um desconhecido e se tornasse uma lenda nas arenas clandestinas. Pé Raso e ele estavam ganhando dinheiro a rodo. E finalmente chegou a tão esperada chance de desafiar o Brutamontes de 300 quilos. Curte o vídeo, segue esse canal e comenta a parte 2 para continuação.